Shalom para vocês, uma boa tarde, que o Eterno te abençoe. Hoje quero fazer menção do Salmo 24, aleluia, que diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Nós estamos assim, um pouco retirados, nós saímos um pouco da mídia, porque nós já temos muitas notícias que chegam de todos os cantos, né? Ela pela internet, pela televisão, por aplicativos que nós seguimos de Israel, direto de lá as notícias. Então, nós ficamos aqui orando para que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, venha intervir pela nação de Israel, pelos povos da terra, que estão se levantando nações contra nações, e nós sabemos que isso é um permitir de Deus em tudo isso, porque nós sabemos que os tempos estão difíceis no mundo inteiro. E esses tempos, eles já estão escritos nas profecias há muitos e muitos anos, e eles estão se cumprindo. E nós que servimos ao eterno Deus Altíssimo, nós esperamos a misericórdia dele, principalmente nós que temos família, temos filhos, temos noras, temos netos, temos parentes, irmãs, irmãos, sobrinhos e os nossos amigos que são nossos irmãos também. Então, nós ficamos buscando em nossas orações, nas nossas rezas, para que o Senhor nos ouça e faça cessar a guerra, porque Ele põe termo à guerra até os confins da terra e do mundo. Mas tudo isso é para que se cumpra o que já vem escrito nas Escrituras, nas profecias, pelos antigos profetas, e não tem como a gente negar esses acontecimentos. Então, nós temos que buscar de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, nosso coração, para que o Senhor venha nos guardar, nos livrar dessas coisas malignas que estão no mundo, agindo através de pessoas, homens que acham que estão com o poder de dominar o país dele com a força do mal. Isso não se vence, porque o mal por si só se destrói. Então, nós temos que pedir, nós temos que clamar, nós temos que buscar no Senhor forças, e que essas coisas que nós pedimos vá de encontro com as nações que estão em conflito, principalmente a nação de Israel, porque tudo o que acontece no Oriente Médio,
Estourou um míssil num outro país que nem foi mandado por Israel, eles põem na conta de Israel. É como que se Israel fosse o culpado, o mediador de tudo isso, e não é, porque temos os Estados Unidos envolvidos, aliado a Israel, juntamente com outros países que não se envolveram de uma certa forma ainda, como os Emirados Árabes, que já foram atingidos também, mas eles não revidaram para que não aumente mais esse horror chamado guerra. Então, há muito tempo, nós lemos lá em Gênesis que Deus mandou um dilúvio e destruiu tudo, porque o povo vivia em rebeldia, o povo não tinha mais temor ao Criador. Então ele falou: vou mandar água para a terra para morrer essa geração perversa que está aqui. Só que isso estabilizou. E agora, nesses tempos modernos, atuais que vivemos, já não é mais água. Mesmo nós vemos que muitas catástrofes no mundo inteiro, mas ainda não é o fim. Porque o Senhor permite, Ele dá essa liberdade aos homens, aos povos que estão se dizendo governantes, né? Mas o governo está nas mãos do Senhor. O governo está nos seus ombros, o governo está sobre as mãos dele. O todo poder e autoridade está com o nosso Deus. Então, nós temos que ficar firmes com ele, não se abalar com as más notícias que chegam, mas nós sabemos que nesse final dos tempos que nós vamos viver, essa vez não é mais água, é fogo consumidor. E por isso nós temos que cada dia mais acertar as nossas vidas, as nossas situações, se você tem algo pendente com o Senhor. Por quê? Chegará um momento que não dará mais tempo. Porque a partir do momento que o Senhor dará ordem aos seus anjos, aí acabou. Então, nós precisamos estar conectados, estar orando, rezando, buscando, não importa a sua religião. Nós temos que pedir ao Criador do céu e da terra, aquele que vê todos nós e sabe do que nós fazemos e do que nós somos capazes de fazer. Então, ele deu essa autoridade para nós buscarmos o reino dele. O reino dele venha sobre nós, para que nós tenhamos sabedoria, humildade, misericórdia, porque vai chegar momentos, nós que temos família, eu não penso muito em mim, eu penso na geração, dos meus filhos, dos meus netinhos, minha netinha que mora em outro país, já mais próximo da guerra. Então, mas aqui, a nação do Brasil também não vai se safar dessa, porque infelizmente nós estamos vivendo também um governo que faz parte também de apoiar grupos terroristas e agir como o mal. E quem age com o mal, as coisas vão de mal a pior. Então, nós temos que também ver a situação nossa aqui, porque nós estamos aqui, mas e os que estão longe? Nós temos que buscar recurso, nós temos que buscar paz, temos que buscar consolo, somente no nosso Deus Altíssimo, e pedir para que cessem as guerras, porque a guerra, ela só traz tristeza, morte de inocentes, porque quem não é inocente pode morrer, porque ele tem que pagar o que ele faz aqui. Agora, os inocentes não. Crianças, idosos, acamados, pessoas que já estão no fim das suas vidas, morrendo debaixo de escombros. Meu Deus, o que é isso? Nós temos que pedir ao Senhor que tenha compaixão, misericórdia, ainda por mais um tempo,
de nós, os povos que estão aqui na terra. Porque depois de nós, que houver a grande mudança, alguns entendem o que eu falo, outros não. Mas vai vir outros povos. Assim como Israel enfrentou tantos povos lá na antiguidade, reis que se levantavam, povos que se levantavam para destruir Israel, para acabar com a nação, tacavam fogo nos muros de Jerusalém, queimaram o templo, destruíram tudo, até chegar os romanos, e depois daí para frente a história foi se desencadeando de outras formas. Mas de quando eu conheço o país, a nação de Israel, sempre eles foram perseguidos, mas até hoje ninguém conseguiu destruir a nação. E o povo vive, o povo está lutando por direito deles. Não é para tomar terra, tomar país de outro, petróleo, não. É por sobrevivência de uma herança que Deus deixou para eles. A Terra Santa, Jerusalém. Então, quando a gente vai em Israel, você que já foi, você que ainda um dia vai, eu creio, você vai sentir, não nessas épocas de guerra, como o seu espírito se eleva naquele lugar. Então, que essa paz, que esse shalom venha sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus filhos, seus pais, seus irmãos, e para que nós venhamos ter sabedoria para nós podermos lidarmos com as situações aqui do Brasil, dos povos que estão lá fora, porque às vezes uma resposta que você dá na rede social, você pode receber uma palavra ali amaldiçoada para a sua vida. Por isso, vigie. Os tempos é de vigilância. E o Senhor diz que para nós fazermos conhecer os caminhos dele, que ele nos dá, e não andar por qualquer caminho. Muitos dizem que todos os caminhos levam a Deus, ao eterno. Não. Somente ele pode dar o caminho para nós. Então, que nessa tarde você venha a crer que tudo é possível ao que crer, e não existe nada impossível para o Senhor, o nosso Deus Altíssimo. Que Ele abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, tudo que você for fazer, coloque na presença do Pai Eterno, do nosso Deus Altíssimo, e tudo te irá bem. Amém? Que Ele te abençoe e shalom.